Boa tarde, pela paz e a graça divina de você, Jesus. Aqui é o José Pacarana e hoje estamos no canal Desportiva Feminina para trazer o resumo do início do retorno do Brasileirão Feminino Neoenergia Electro, a 12ª rodada do Brasileirão Feminino Crona 2. Do início do Brasileirão Feminino Crona 3 e também sobre o mercado da bola e muito mais. O resumo da 16ª rodada do Brasileirão Feminino Neoenergia Electro ele iniciou na sexta-feira, dia 9, no Independente do 45, o América Mineiro perdeu por 4-0 mediante a vitória. Destaque para Moara, que fez 2 assistências. O Grêmio e Fortaleza empataram no Cristo Rei São Leopoldo 1-1 no dia 10 às 4 da tarde. São Paulo venceu em Cotia o Bahia por 3-0. Destaque para a contratação da Duda e da Dai Silva, que fez 2 assistências e 2 gols. O Flamengo segue invicto, venceu o Internacional na Baixada Melancólica por 1-0. No dia 11, às 4 horas da tarde, no Rico Mursa, Santos e Botafogo empataram em 1-1. No estádio João Pátria, no Yucumã, colhendo o Juventude, perdeu o jogo por 3-1 para o Figueirense. No estádio municipal Cícero Marques, o Red Bull Bragantino perdeu em casa por Corinthians de 2-1. E na segunda-feira, no Anaclá Campanella, o Palmeiras goleou o time por 7-0 contra a Ferroviária. Destaque para Amanda Gutierrez, que continua vice-artilheira, e com isso a Ferroviária ficou na lanterna. A gerente Carla Mendes anunciou a demissão do técnico argentino Pablo Fernandes. O Pablo Fernandes não é mais técnico das Guerreiras da Ferroviária. Ele acabou realmente demitido do cargo após uma campanha pífia, no caso, né? Você jogar com uma goleira nova e você jogar com a defesa irregular e não apresentar resultados, pode ver o que o treinador ia cair mesmo, tá? A classificação do campeonato está com Flamengo 46 pontos, está líder 6 pontos à frente do Palmeiras, que está na vice-liderança com 40. O Corinthians é o terceiro com 38. O São Paulo é o quarto, 36. Esses que estão na Libertadores do momento. Internacional 35. Botafogo 26. Red Bull Bragantino 22. E o Grêmio com 20 completos outros primeiros. No meio da tabela tem Bahia 19, Figueirense 18, Fortaleza 16, Santos também 16. E na zona de rebaixamento, Juventude 15, Vitória 14,
América Mineiro 4 e Ferroviária também 4. Na artilharia, a Vitória Almeida do Flamengo é artilheira com 21 gols, seguido de Iaiá do Corinthians e Amanda Gutierrez do Palmeiras com 18. Nas assistências, a Ana Flávia Pizzaia do Juventude lidera com 14, Giovana Cristina do Fortaleza com 13 e Belém Aquino do Internacional com 11 logo atrás. Nos cartões amarelos, a Maressa do Red Bull Bragantino está com 8 cartões, seguido da Kathleen do Red Bull Bragantino 7, Kelly O'Hara do Figueirense está aí com Vitória e Bruno Caldeirão da Ferroviária com 6. E nos cartões vermelhos, Kelly do Red Bull Bragantino, Ravena e Naná, ambas da Ferroviária, Dani Barão do Grêmio, Tamires Zelinho do Red Bull Bragantino, Feba Lacote e Jordana, ambos do Internacional, Maria do Red Bull Bragantino, Barra do Figueirense e Calabia do Juventude, ambas com um cartão vermelho. E lembrando que a janela está aberta, tá? Está aberta. Vou falar de cada time por posição. O Flamengo já anunciou que vai efetivar a técnica Carla Índia e já anunciou também que a Flávia Cardoso, a Adriele e a Fernanda já não fazem mais parte dos planos da equipe da Carla Índia. A Adriele está voltando de empréstimo do Pinda para jogar a terceira divisão. A Fernanda está voltando para o Corinthians no meio da temporada, já não vai mais ser utilizada. E a Flávia Cardoso já anunciou que está indo para os Estados Unidos para jogar no Seattle Ring, tá? Já são cartas fora do baralho. Já anunciou que, assim, vai fazer uma pequena reforma, mas já anunciou que essas 3 atletas já não fazem mais parte da equipe do Flamengo. Sobre o Palmeiras, a Laís Cristina também já não faz mais parte do elenco, já foi dispensada. Vai voltar de empréstimo do Penarol de Taquartiara para jogar lá. E a Kate Tapia também já não faz mais parte dos planos da equipe do Palmeiras. Ela assinou com a América de Cali e da Colômbia, vai regressar à Colômbia, já não faz mais parte do elenco. Além de algumas jogadoras da base que estavam emprestadas a outros clubes da segunda divisão e da primeira divisão paulista, enfim. Então, alguns jogadores já não fazem mais parte do elenco do time, tá? Mas o Palmeiras já anunciou a contratação de Gabi Berchon, que estava no futebol universitário. Gabi Berchon já está treinando em São Caetano do Sul, do estádio Anacleto Campanella, onde vai ser a casa do Palmeiras feminino, e ela já está treinando mesmo, com a equipe sub-20 do Palmeiras, que tem um novo treinador, é o Adilson Galdino. O Adilson Galdino deixou o São José para assinar com os sub-20 do Palmeiras. Então é um ótimo resultado,
os ótimos reforços da base do Palmeiras, que, para mim, no Paulistão Feminino Sub-20 é o favorito. Já contratou algumas jogadoras dos Corinthians, como a Júlia Brito e a Ingrid Johnson. Então já contratou também a Guta, já contratou a Thais Pelle, que já jogou na Ferroviária, além de Stephanie e Duda Poleschi, que já estavam no time. Então, e a coordenadora da base, a Renata Ferreira, conhece o trabalho do Galdino. Então tanto no time adulto quanto no time sub-20 tem um trabalho aplicado. E o gerente Júnior Almeida está fazendo um time para ser realmente campeão, realmente para lutar por Libertadores e enfim. Então o Palmeiras ganhou mais reforços para a base e muito disso do trabalho do Júnior Almeida. Sobre o Corinthians, a Jaqueline quer reforços, está interessando no campeonato, quer a lateral esquerda de Leão, que está no Libertad do Paraguai, quer também a goleira Brenda Molinas, que só tem contrato até o dia 30/5, ou seja, está encerrando o contrato da Brenda Molinas com o Banfield. Também já conseguiu contratar a Fati Baroni, que era do Platense da Argentina, a Noelia, argentina, que estava sem clube. Várias jogadoras assim, em todos os setores. A Maria Fernanda, que estava na base, foi para o profissional e já fez 3 jogos. Também tem a Maria Luísa, que estava com uma pausa e depois voltou para o futebol de praia. São vários jogadores. Tem também a Fernanda, que está voltando de empréstimo do Flamengo. Então a Jaqueline está trabalhando de forma bem mais pesada. E a informação é que a Jaqueline era treinadora do Corinthians Sub-20, feminino Sub-20. Então, é treinador do feminino do Corinthians Sub-20, que assumiu o lugar da Bia Vaz, que deve estar indo para o Luverdense. A Jaqueline trouxe a Ana Maria Zonata, trouxe a Júlia Gravena, enfim. Então é uma nova comissão que está pintando. O Lucas Pitina saiu, foi para o Guarani do Paraguai, junto com a comissão técnica inteira. Então é uma nova comissão técnica, uma nova diretoria que está pintando. Essa reformulação está sendo necessária, porque perdeu muitas jogadoras, inclusive. Perdeu as zagueiras Letícia Teles, que voltou para o Bic Cara de Malta, e também a Érica foi para a Ferroviária, foi para as Guerras Renatas. Também perdeu a Laiana Rodrigues, que foi para o Penarol Itacoatiara, perdeu a Giovana Fernandes, que foi para o Flamengo, perdeu a Juliana Passari, foi para a Ferroviária,
Carol Nogueira foi para o Bernardo Itacoatiara, a Ellen foi para o Guardiretá, Johnson foi para o Palmeiras, Duda no São Paulo. Então perdeu vários jogadores no meio da temporada e só tá com uma goleira no Nicole Ramos. Então, então a Jaqueline já tá pensando no meio da janela contratar, já que a janela está aberta e, enfim, precisa contratar. Não tem que utilizar do jeito do que tá, eu acho que não vai chegar título, não. Já o São Paulo, do técnico Celso Silva, ele utilizou muito bem a base. Principalmente, um dos destaques e revelação é a Larissa Ramos. A ponta esquerda, que estava no Vitória, foi para o São Paulo e já está marcando um monte de gols. A atleta, que só tem 19 anos de idade, veio uma das revelações da equipe após a saída da Crivellari, que foi para o Atlético Mineiro. Após recusar de ser treinada pelo treinador Celso Silva, a Crivellari jogou no Flamengo e depois veio a Larissa Ramos e cobriu essa lacuna nesse momento. Lógico que a Larissa Ramos é muito jovem, tem um bom futuro pela frente, mas assim, por Celso Silva não é o ideal. O São Paulo assinou a volta da Mica. Mica está de volta ao São Paulo após ficar encostada na Ferroviária sem jogar, inclusive. Zero jogos, 0 gols, 0 assistências, ficou sem jogar. Isso porque a Mica estava tratando de uma lesão séria no joelho direito e saiu da Ferroviária sem jogar. Aí voltou para o São Paulo. Outra que voltou para o São Paulo foi a volante meia-campista e lateral direita Luana, que estava no Orlando Pride, só fez 2 jogos apenas. Ela veio para o São Paulo até o final de 2025. A Luana Bertolucci, é isso mesmo. Luana Bertolucci assinou com o São Paulo até o final de 2025 e vai cumprir o papel da volância do São Paulo. Praticamente o time de volante só tem a Vívia. Eu disse Vívia, que está sendo improvisada na zaga devido à lesão da Kaká e precisa contratar uma zagueira. Enfim, não temos nomes de definitivo no momento. O Celso Silva quer contratar a ponta esquerda Milene, que está encostada na Ferroviária também sem jogar. E o São Paulo quer ela. O gerente Antônio Belado do São Paulo já está conversando com a Milene para ver se é possível, viável, a transferência dela para o São Paulo, porque eu acho que para a Milene, eu acho bom que
que eu acho que ela vai ser contratada em definitivo, já que na Ferroviária não está sendo utilizada. Ferroviária também está com bastante problemas financeiros e não está conseguindo aproveitar as grandes jogadoras. Provavelmente deve voltar para não cair, né? Já o São Paulo é outra coisa. Esse está lutando para Libertadores, tá? Então eu acho que Milênio no São Paulo é uma boa opção. Enfim, também o São Paulo perdeu a Caldeirão por empréstimo, voltou à Ferroviária, perdeu a Ravenna pela mesma Ferroviária, a Vivian está emprestada ao Red Bull Bragantino e perdeu a Giovana, perdeu a Marissa para o mesmo Red Bull Bragantino, perdeu a Camille, que foi para o Internacional, e também a Crivellari, que foi para o Atlético Mineiro. Então essas informações que eu tenho do São Paulo. O Internacional está em uma boa fase com esse ataque de Belém Aquino, Letícia Gabriele e Milênia. Afinal, a Letícia Gabriele saiu do Corinthians por empréstimo, porque terminou o empréstimo da Supercopa e voltou para o Internacional e tá bem. Tá bem. Inclusive, já anunciou a treinadora da rodada 15, que é a Rosana Augusto. A Rosana Augusto estava na Copa Rio pelo Flamengo e depois rescindiu com as meninas da Gávea após um problema familiar. E daí a Rosana Augusto foi para o Internacional. Os gurias tentaram de volta o Maurício Salgado, só que ele recusou, foi para a seleção venezuelana, no lugar do Ricardo Belli, que foi banido do futebol feminino após a Operação Feriwell, então, que denunciou casos de abuso sexual. O Ricardo Belli foi banido, foi demitido da seleção venezuelana e trouxe então o Maurício Salgado para a seleção venezuelana feminina. Então, o Internacional está com a técnica Rosana Augusto, tá? É a Rosana Augusto que está comandando, e o time da capitã, a goleira Bárbara, pois é, a Bárbara alto dos seus 37 anos, falou que o time tá bem, o quinto lugar é uma honra para o povo gaúcho, para o povo colorado. Enfim, o time está bem entrosado. É muito difícil enfrentar as gurias coloradas, principalmente em casa, que é lá em Santa Maria. Enfim, mas o Inter tem a sua força. O Botafogo, que é o sexto colocado, do técnico Léo Goulart, não anunciou entradas, só anunciou saídas. A Débora Bebê acabou voltando para o esporte. A Sassá pode terminar o seu contrato e voltar para o Grêmio. Então, alguns empréstimos só para base, enfim. Já sobre o Red Bull Bragantino sétimo, a técnica Juliana Wojcicki, que assumiu o cargo desde
outubro de 2023, Humberto Simão foi demitido após casos também da Operação Ferial de abuso sexual. Inclusive, o Humberto Simão está treinando a equipe masculina do União Mogi. Ele falou que não vai mais treinar a equipe feminina depois desse episódio. Então, enfim. E até que a Juliana Mojicic, que é a nova até do Bragantino, ela afirmou que o elenco está bem. Inclusive, já anunciou a troca da Kathleen, ex-internacional, pela Alice Tosta. A Alice Tosta saiu do Red Bull Bragantino, não tem espaço pelo time, foi pelo Inter, contratou a Marissa em São Paulo, contratou vários jogadores da base, enfim, tá tentando dar uma renovada no elenco. Porém, perdeu a Paulina Gramalha. A Paulina Gramalha foi para o Red Bull Sunny Ema dos Estados Unidos para jogar a UWSA, United Women's Soccer, que é a segunda divisão norte-americana. Enfim, a Paulina já é um caso perdido, já falaram que não dá para contratar, então ela está de volta aos Estados Unidos. Sobre o Grêmio, que ainda está sem treinador, está com a interina Carlinha e a Karina, a própria diretora administrativa está treinando o time. Inclusive, o time sofreu muitos problemas, muitas reformulações, perdeu reforço, perdeu zagueiro e atacante no meio da janela, perdeu o André Gutierrez, que foi para o Lake da Colômbia, e a Kelly Restrepo, que foi para o Atlético Nacional. Inclusive, a perda da Kelly Restrepo culminou na demissão da Thaísa Passos na 9ª rodada. E, inclusive, a Thaísa Passos saiu com a auxiliar técnica junto. Agora está com a Carlinha e com a Karina de interina e ainda não contratou um novo treinador. O Hector Bracamonte, que era especulado, não vem mesmo. Ele assinou o contrato com o Boca Juniors feminino da Argentina. Então o plano A não vem. Plano B, que era o Italo Manso, não vem também. Ele renovou com a equipe feminina do Alianza Lima. Vai tentar. Plano C? Existe plano C. O plano C se chama Rovi Mantulho, que está desempregado. Ele saiu do Fluminense na rodada 20 do Brasileirão Feminino na Energia Elétrica passado. Está sem clube. Outros treinadores que estão sem clube é o Jorge Victor, que está sem clube. O argentino Pablo Hernandes, que também está sem clube. A Jéssica de Lima está sem clube. Foi demitida do Real Brasília há pouco tempo. Enfim, como se diz, o Grêmio vai ter que buscar opções de treinador, inclusive opções de jogadores. O Grêmio está tentando contratar
a Gabi Salgado, ex-Cruzeiro, que está sem time para suprir a ausência da Jeca, que rescindiu o contrato com o Grêmio, foi para o Corinthians. A Jéssica Peia foi para o Corinthians, já anunciar como certo, e tá tentando a goleira Camila Fernanda. Só para citar, o Grêmio só tem uma goleira no elenco, que é a Raíssa. Isso porque a Suelane voltou pro Fluminense e a Letícia Antas Rodrigues aposentou. Ela quis seguir a carreira de cabeleireira. Então, o Grêmio só tem uma goleira. Vai tentar a Camila Fernanda, que está sem time. Então, além disso, vai ter que contratar reforços, porque o time não tá bem. O time que era para brigar pela Libertadores, nesse momento tá brigando mais pro Sul-Americano e meio de tabela, o que o Grêmio não quer, realmente. Então, o Grêmio vai ter que anunciar, assim, reforços de todos os setores, mais o treinador. Já sobre os times de meio de tabela, o Bahia tá bem com o time. A Camila Holando diz que não vai precisar de reforços no meio da temporada. Acredito que não. O Figueirense do Lucas Klein, ele diz que vai anunciar poucos reforços para essa temporada. Não são tantos, mas vai ser uma pequena reforma. O Fortaleza do Chico Herende também diz que não vai anunciar muitos reforços. A mesma coisa com o Santos do Guilherme Judici. Se o meio de tabela não vai anunciar muitos reforços. Civilizador do rebaixamento. O Juventude da técnica Patrícia Guzmão quer reforços na defesa, inclusive está tentando a contratação da zagueira Sassá, que está voltando ao Grêmio, mas assim, a negociação requer cuidados, requer calma. O Vitória do Anderson Guimarães diz que o time está bem, está lutando para com as próprias forças que tem. Inclusive, contratou definitivamente a Priscila, ex-América do México, e vai tentando os próprios reforços, vai tentando com o elenco que tem. Já o América Mineiro sabe, que é o vice-lanterna, até que a Patrícia Oliveira vai contratar reforços. Inclusive, já está de olho na Dayana Farias, ex-Cruzeiro, que está sem clube. A lateral esquerda Bruna do Roxo, que está no Coritiba, equipe forte. Vai tentar também a centroavante Bianca Brasil, que foi especulado, está sem time. Vai tentar o que pode. A Patrícia de Oliveira está tentando também comprar em definitivo a Ana Clara, que está no Palmeiras. Enfim,
O Pato Oliveira vai tentar jogar o possível dentro do orçamento. Porque as coisas paternas precisa realmente reforçar a equipe. Porque se não reforçar a equipe após esse período, as coisas paternas certeza que vai cair para a segunda divisão. Assim, do jeito que tá não dá. Do jeito que tá não dá. Então é preciso reforços, é preciso reformulação imediata. A Ferroviária, assim, que é a última colocada, sim, tem Bruna Caldeirão, tem Juliana Passari, tem Érica, tem Ravena, tem um time bom. Só que perdeu várias peças, perdeu-se vários medalhões que estavam na Ferroviária, partiram para outros clubes por conta de salários e tal. Administrativamente o time não está bem. Inclusive, perdeu o seu treinador, a gente Borba, que foi demitido após uma goleada. Tá com a interina Andréa Rosa. Então, é uma situação muito difícil. Elenco tem. Só que o problema é se você tem que contratar um treinador, uma treinadora que é adequada com essa equipe. Talvez acha, mas assim, naquele momento que já está com 4 pontos na última posição, meio difícil. Muitos comentaristas, jornalistas, apresentadores já achavam que as Guerreiras Grenadas iam brigar pelo título. Hoje está brigando para não cair. E a situação na última colocação é meio complicado. É complicado mesmo. Então, os jogos da rodada 17 começam amanhã, às 4 da tarde, do Barradão Vitória e Grêmio, na Arena Fonte Nova, no Memorial Bahia América Mineiro. Às 6h30 no Sesc Presidente Vargas, Fortaleza Internacional. 7 da noite no Ítalo Del Cima, Botafogo e São Paulo. E às 8h45 no Luso Brasileiro, Flamengo e Juventude. No dia 15, às 4 horas da tarde, no Pacaembu, Mercado Livre, Corinthians e Santos. No Domingos Machado Lima em Concórdia, Figueirense, Palmeiras. E 20h45 na Fonte Luminosa, Ferroviária e Red Bull Bragantino. Vamos para o Brasileirão Feminino Crona 2. Sobre os resultados da rodada 12. Às 11 da manhã, na Ilha do Retiro, o Sport empatou com o 15 de Piracicaba em 1-1. No CT das Laranjeiras, no mesmo dia 10 da manhã, o Fluminense venceu o Ituano por 1-0. Às 4 da tarde, no Ítalo Del Cima, o Vasco goleou o Serra por 6-0. No estádio da UFAL,
CSA Cauã, olha só, venceu o Penarol Itacoatiara por 3-1. No Mineirão, o Atlético Mineiro goleou o SEC Brasil por 6-0. Olha, no dia 11, às 4 da tarde, no eliminatório, o Criciúma perdeu para a Ponte Preta por 3-1. O Avaí Kinderman venceu na ressacada do Remo por 2-0. E o Coritiba, equipe forte, goleou o Real Brasileiro no estádio Willie Davis de Maringá por 5-0. Inclusive, após 11 rodadas, a gerente Paula Belmonte anunciou que a Jeca de Lima não treina mais o Real Brasília. Então, anunciou que já não é mais treinadora. Ela pode, assim, maus resultados e o time caindo perto do Z4. Então, perto da zona de rebaixamento. E o Criciúma anunciou que a Sabrina Cassol também já não é mais treinadora. Ela virou auxiliar técnica do Felipe Freitas na seleção feminina brasileira sub-17. Quem está comandando interinamente a equipe é a auxiliar técnica Fátima Moura, tá? Após 12 rodadas, a classificação está o seguinte: Atlético Mineiro 100% 36, Vasco da Gama 32, Fluminense 22 em terceiro, o Penarol Itacoatiara está com 20, Avaí Kinderman subiu na tabela bem em quinto com 19, Coritiba, equipe forte, 17, o Sport tem 17, com o pior ataque da competição, CSA Cauã, o oitavo com 17, esses são as dos 8 primeiros. Depois 15 de Piracicaba, 16, Iranduba com 15, Ponte Preta 14 e Real Brasília com 11. Na zona de rebaixamento, o Teu Remo com 11, só com 2 vitórias. O Cé Brasil tem 9, o Criciúma com 6 e o Serra é o último colocado com 6. As artilheiras a Larissa Pereira do Vasco da Gama com 17, seguida da Soraya do Atlético Mineiro que está com 14, Geisa do Atlético Mineiro é assistente sozinha com 19, disparou legal. Dos cartões amarelos, a Brenda do Avaí, que é Francis Mar do CSA Cauã, lideram com 6, seguidos de Lidira Ponte Preta, Breno Penarol Itacoatiara, Maiano do Céu, Madura Ponte Preta, Carol Silva do Remo, Thaís do Criciúma e Quer do Iranduba com 5, Maria Cocó do Penarol Itacoatiara, Amanda Cassu do Remo, Camilo Oliveira do Fluminense, Gabi Terra do Piracicaba, Chimela Largo do Avaí Kinderman, Gabi Leira da Ponte Preta, Isadora do Iranduba, Gisele do Fluminense e Bia da Silva do Ceará estão com 4. E nos cartões vermelhos, Lula do Avaí Kinderman, Estefania Palomar do Fluminense e Ana Cláudia do Penarol Itacoatiara, ambas com um cartão vermelho cada uma. A tabela da rodada 13 começa amanhã, às 4 horas, no Barão da Serra Negra, já com o gramado reparado, que Piracicaba e Iranduba. Na Ilha do Retiro, também às 4 horas, Esporte Vasco da Gama, 6h30, na Arena da Amazônia, Penarol Itacoatiara e Fluminense,
7 da noite no estado de Salvador, Costa e Vitória, Serra e Atlético Mineiro. E às 8h45 no Moisés Lucarelli, Ponte Preta e CSA Cauã. E no dia 15/5, no Gigante das Castanheiras, C Brasil Kinderman, DFLA 7, Real Brasil Criciúma, e no Baianão, Remo e Coritiba, equipe forte, fechando a rodada às 8h45. Sobre esse reforços da série A2, não temos muitos reforços. Não temos muitos, tá? Só algumas perdas, como o Fluminense tá lidando com a Stefania Palomar, se ela vai continuar ou não, e o Fluminense já contratou a Kishi Nunes, ex-Boca-Juniors, que deve vir no meio dessa temporada. Só falta detalhes para uma possível estreia. Já o Sport retornou com a Débora Bebê após 2 anos de empréstimo do Botafogo. O Iranduba está prestes a perder a Núbia, que deve assinar com o Juventude, e está tentando a contratação da lateral Ângela Clavivo, que está sem clube. E só isso no momento. Então não tem muitos reforços a dizer por já o Brasileiro Feminino Coroa 3 começa nessa próxima semana, dia 21, tá? Quarta-feira começa o Brasileirão Feminino Crona 3. No grupo 1 tem 3B da Amazônia, Estanciano, Gaules, Minas, Brasília, Paraná e Paysandu. No grupo 2 temos Ferroviária de Pinda, Amazonas, Ceará, Indígena Atenena, São Bernardo e Toledo do Verde. No grupo 3 tem Sem Limites, Faculdade Dom Leone de Araguaína, Tocantins, com Botafogo Paraibano, Crespo, Barra Gama de Distrito Federal, Lions, Porto Velho, Gazin e Viana. No grupo 4 temos o Alagoinha, do Cuiabá Futebol Convida, o Arquia do Espírito Santo, a UDA e o Vila Nova de Goiás. No grupo 5, Futebol Feminino Aliança Itabirito, Leoas da Sede de Santa Catarina, Náutico, Oratório União do Rio Grande do Norte. E no grupo 6, Mindônia da Amazônia, Barreira Leite de Roraima, Academia Pelas Negras, Betim, Duque de Caxias, São José de São Paulo e Tiradentes do Piauí. A rodada 1 de 5. O grupo 1 começa às 3 da tarde, com Paysandu e 3B da Amazônia Curuzu. O Galvez enfrenta o Minas Brasília no Florestão. E o Estanciano enfrenta o Paraná. Do grupo 2, 4 da tarde, o 14 de dezembro, o Toledo, Ouro Verde e Pedro Pinda. No estádio Comeirão, em Juazeiro do Norte, Ceará
Indira Arena. E no estádio Carlos Amit, o Amazonas enfrenta o São Bernardo. No grupo 3, 6h30, do Daniel Viana e Serimison Leone, no estádio Bezerrão, Crespo Gami Lions, e no estádio do Botafogo Paraibano, que eu esqueci o nome, depois eu lembro, acho que é Almeidão, se eu não me engano, Almeidão. Botafogo Paraibano e Porto Velho assim. E 20h45 no dia 21, no estádio Oba, Vila Nova e Alagoinhas, no Vieirão, Futebol com Vida e Arpia, e na Arena Pantanal, Cuiabá e Uda. 22h04 da tarde, no estádio Frasqueirão, União e Futebol Feminino Aliança, Fidal Ramos Júnior, eu Azazel Náutico, e no Gregorão, Itabirito e Oratório, esse é o grupo 5. E às 7 da noite, no dia 22, no estádio Lindolfo Monteiro, Tiradentes 2002 Amazônia Elite, Betty Duque de Caxias, e no estádio Romário, Academia Pérolas Negras de São José. E no Paulistão Feminino A2, que vai começar no dia 28, o São José está no grupo, está na segunda divisão, junto com o Taubaté e Atlético Aratigeta, que são os times do Vale. Então tem 3 times do Vale disputando a segunda divisão paulista: o São José, o Taubaté e o Atlético Aratigeta, mais a Francana, Inter de Limeira, Marília, Mauaense, Nacional, Realidade Jovem e a Liga Sorocabana. O Ituano estava tentando entrar, mas ele acabou desistindo, então vai começar no dia 28 de maio, né? O Atlético Aratigeta Africano ainda de Merituano. Não. Perdão aqui. Paulistão Feminino B3654 de 2025 vai começar com a Lagoatia Africana, Inter de Limeira, Sorocabana, Marília, Mauaense Nacional, Realidade Jovem, São José e Taubaté, tá? Vai começar no dia 28 de maio a competição do Paulistão Feminino A2 Bet365, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um like, que vai fortalecer o canal. E o patrocínio é a Bet365. A Bet365 tem as melhores odds. Você tem aposta de futebol, basquete, vôlei, tênis, automobilismo de Fórmula 1, MMA, entre outros. A Bet365 é legalizada nacionalmente e internacionalmente pelos órgãos competentes das federações nacionais e internacionais. Acesse bet365.bet.br. Bet365 é aberto de Cacarana, sempre extraordinária.
Na paz e na graça divina. Até a próxima.